Você já usou aquela expressão vamos para cima? Já usou? Às vezes eu uso hashtag vamos para cima. Quem já usou essa expressão, olhou para alguém e falou, irmão, vamos para cima? Hashtag vamos para cima. Não sei o que, vamos para cima. E a palavra que Deus colocou no meu coração para eu ministrar nessa noite é que é um tempo de avançarmos, é um tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto para um avanço, como igreja, como pessoa, como família, como empresários, como filhos de Deus. Diante daquilo que você vive, Deus está trazendo a nós um despertamento a respeito de avançar. Diga assim comigo, é tempo de avançar. E para usar a hashtag vamos para cima, vamos com tudo para cima, esse vamos para cima ele está inserido dentro de um contexto. Para cima da onde? Para cima do que? Para cima de que lugar? Nós vamos para cima, e qual é a nossa disposição em ir para cima? Porque não pode, nós usamos muitas palavras apenas como força de expressão. Estamos juntos, vamos para cima, é nós, está ligado e tudo isso, mas não vivemos de acordo com aquilo que liberamos. E eu creio que é um tempo de nós olharmos firme para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, e nos movimentarmos. Nesses dias que nós tiramos para descansar, Deus ministrou de algumas formas ao meu coração algumas coisas. E eu sei que toda hora que a gente para ouvir Deus, e às vezes a gente precisa parar tudo para ouvir o que Deus tem para falar, porque eu continuo sendo pastor, vindo à igreja ou não vindo à igreja, e eu continuo sendo filho de Deus, tendo um relacionamento com Ele. E nesses dias, Deus falava muito a respeito disso, do que é ir para cima, de algumas forças de expressão que nós usamos como palavras, mas não corremos atrás daquilo que liberamos. Há poucos dias atrás eu disse a respeito do tamo junto, né? Tamo junto é muito mais do que palavras, nós precisamos ir além das nossas palavras. E Hebreus capítulo 12, no versículo 1, fala a respeito de uma carreira que nos está proposta. Diz assim: portanto também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Hoje as pessoas, elas vivem desanimadas, elas vivem cansadas, elas vivem desesperançosas. Você olha para as pessoas hoje, não digo por causa do calor, digo pelo estilo de vida. Nós olhamos para as pessoas hoje, elas estão cansadas do casamento, cansadas da profissão, desanimadas com a igreja, cansadas do pastor, cansadas do patrão, cansadas do marido, cansadas da esposa, e cansado. Parece que as pessoas vivem numa sobrecarga. E nesses dias, quando eu orava, Deus falou muito a respeito de casamento, que Deus não restaura casamento. E se eu perguntar para você, quem acredita que Deus restaura casamento? Talvez a grande maioria levantaria a mão. Mas esses dias Deus ministrou algo muito forte ao meu coração. Deus não restaura casamento, Ele restaura pessoas. Pessoas restauram o casamento. Porque não tem como Deus restaurar algo que não vai subsistir. Não tem como Deus derramar um amor abundante no relacionamento marido e mulher se eles não forem renovados ou fortalecidos em Deus. Nós podemos usar milhares e milhares de estratégias para restaurar um casamento,
Mas se as pessoas que fazem parte desse casamento não quiserem a transformação, esse casamento não será restaurado. E falo isso como pastor que ministra a casais. Nós ministramos a casais, o Mário já fez parte, né, Mário? Um tempão de ministério de casais. E não adianta nós ensinarmos 1000 técnicas para um casal restaurar o casamento. Se eles não decidirem no coração terem o casamento restaurado, o casamento não será restaurado. Pode até parecer uma heresia ouvindo de bate-pronto. Ah, pastor, mas Deus não restaura casamento. Casamento é a união do quê? De duas pessoas. O casamento não se faz com uma pessoa. O casamento se faz com duas. Então, se não houver uma restauração nas pessoas, o casamento dificilmente será restaurado. Você concorda comigo? Lógico que isso é um assunto para nós pensarmos outro dia. Mas a respeito também de nós ficarmos declarando todo dia, vamos para cima, vamos avançar. Nós vamos avançar para onde? Nós vamos para cima do quê? Para onde você deseja avançar em 2019? Porque uma palavra motivacional, ela encontra pouso num coração disposto a ser motivado. Não adianta eu ouvir palavras motivacionais se o meu coração não estiver disposto a ser motivado. Não adianta eu ficar falando para a pessoa assim, vamos para cima. Tá bom. Serão palavras soltas ao vento. Assim como não adianta eu ficar falando para um casal que não quer mais continuar casado, que Deus tem um plano para a vida daquele casamento. Eles vão falar o quê? Tá bom, pastor, porque não é você que vive dentro da minha casa. É assim ou não é? E essa palavra de Hebreus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Sabendo que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Mas para correr a carreira que está proposta, o escritor de Hebreus ele fala assim: liberte-se dos pesos e do pecado que se apega a você. Liberte-se do peso, do pecado. Olhe para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Depois de ter olhado para Jesus, olhe para o modo de viver de Jesus, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falando, ele fala: imita a minha fé, pois eu imito quem? Quem? A Cristo. Então ele fala assim: olhe para Jesus que passou vergonha, que foi humilhado, que foi envergonhado, mas trocou toda esta vergonha, sabendo que isso geraria para mim e para você salvação. Ele fala assim: olha, Jesus sabia que ele ia ser envergonhado, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser caluniado, que ele ia ser traído. Ele sabia de tudo isso. Ele trocou alegrias momentâneas por toda esta vergonha e humilhação, porque ele caminhava por uma carreira proposta. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar em Deus, se nós estamos declarando que é um tempo de avanço, nós vamos avançar para onde? Para que lado você vai correr? Qual é a direção que você quer avançar? Para que lado que você vai canalizar as suas forças para este avanço? Porque antes de você avançar, você precisa saber para onde você vai avançar. Depois, sabendo para onde você vai avançar, você precisa saber as técnicas do avanço que vão te levar à carreira proposta. Um corredor de maratona, ele corre mais ou menos 40 a 42 quilômetros. Vamos falar da maratona de São Silvestre. Está lá os quenianos correndo na maratona de São Silvestre. E eu não sei o percurso da maratona de São Silvestre, mas eu vou traçar um percurso aqui. Eles vão passar pela 25 de março. Que eles passam, Avenida Paulista, né? Vamos supor que eles passem pela 25 de março. Você não vai ver um maratonista correndo e falar assim: opa, 25 de março, eu sempre quis ir nesse lugar. Vamos dar uma paradinha aqui e comprar um relógio baratinho para levar para o meu país. Aí depois eu continuo correndo. Opa, Galeria Pajé, passei perto da galeria para fazer uma comprinha aqui.
Não tem como. Se ele quer chegar na linha de chegada, ele tem que o quê? Anular as distrações. Se ele quer avançar para um propósito que ele está determinado no seu coração, ele precisa anular aquilo que gera distração no coração dele. Se nós queremos avançar verdadeiramente, primeiro nós precisamos definir para onde vamos avançar. Segundo, precisamos anular as distrações. Parar de ficar olhando para os lados, parar de ficar olhando para o que as pessoas vão dizer ou estão dizendo, porque foi isso que o escritor de Hebreus falou. Jesus não se importou com o que estavam falando a seu respeito, ele sabia que tinha uma carreira a cumprir, e para cumprir esta carreira, ele deixou para trás todos os embaraços, pecado que tentou se apegar, olhando firmemente para um propósito. E aí ele fala assim, o escritor: olhe firmemente para quem? Para Jesus. Então diga assim: eu preciso olhar para Jesus. Então, se é tempo de avançar, para onde você vai avançar? Se você já sabe para onde que você vai avançar, o escritor de Hebreus fala assim: há uma carreira proposta. Diga assim comigo: há uma carreira proposta. Mas que carreira? Se fosse aqui uma sala de aula, eu te perguntasse qual carreira que te está proposta. Ah, sei lá, meu, ser próspero. Ah, sei lá, meu, ser vencedor. Ah, qual carreira? Se você quer avançar e você entende que é uma carreira que lhe está proposta, que carreira que te está proposta? Porque nós declaramos: ah, quem aqui é salvo? Levanta a mão, você que é salvo. Diga glória a Deus. Obrigado, Jesus. Mas salvo do quê? Do inferno? Você acha que Jesus morreu só para te salvar do inferno? Do que você é salvo? Por que você foi salvo? Para que você é salvo? Você está vendo que às vezes nós replicamos palavra que nós não meditamos naquilo que replicamos? Nós declaramos: 2019 é um tempo de avanço. Ah, 2019 eu vou para cima. Vai para cima da onde? Vai avançar para que lado? Porque se eu canalizar a força para o lugar certo, com certeza eu vou alcançar aquilo que eu me propus a avançar em direção. Então ele fala assim, o escritor de Hebreus: há uma carreira proposta para cada um de nós, e há uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Qual é essa nuvem de testemunhas? É Paulo, é Pedro, é Tiago, é João, é Daniel. O que é essa carreira? Essas testemunhas são pessoas que já testemunharam através da sua vida que é possível vencer mesmo em meio à adversidade. Ou seja, o que eu passo é pequeno perto do que Daniel passou. E se Daniel conseguiu, eu também vou conseguir. O que você passa talvez seja pequeno demais perto do que Davi passou. Mas se Davi conseguiu, você, Kleber, também vai conseguir. Ah, pastor, você não sabe a luta que eu passo. Qual luta que você passa? O calor? Sadraque, Mesaque e Abednego vai dizer para você: essa luta que você passa não é nada, porque dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais estava lá o Senhor me abanando. Qual é a luta que você passa que impede você de avançar a carreira que lhe está proposta? Ah, pastor, já sou muito velho, já nem tem mais carreira, nada, já estou na aposentada, só estou no ponto morto agora, indo para o fim da vida. Que fim da vida? A vida acaba quando eu deixo de sonhar. A vida acaba quando eu paro de idealizar o projeto de Deus para a minha vida. Eu estava lendo a Bíblia hoje e eu vi que Sara morreu com 127 anos. Se Sara morreu com 127 anos, Abraão tinha 137 anos. Depois que Sara morreu, Abraão casou de novo, com 100 e lá vai pedrinhas de idade. Abraão não falou: ih, nada, Sara morreu, agora eu estou velho, vou agora pôr o burro na sombra e deixar o carro no ponto morto para acabar com a vida já. Que nada, meu irmão. Abraão pegou a Sara, colocou num carrinho, bateu lá no lugar e falou: preciso sepultar a minha morta, preciso enterrar a minha mulher. Comprou um terreno pelo preço devido, sepultou Sara e continuou a vida.
Então não há ninguém novo demais que não tenha uma carreira proposta para a sua vida, e ninguém velho demais que tenha acabado a carreira que lhe foi proposta. Você tem muita lenha ainda para queimar. Diga obrigado, Jesus. Se você não quiser, diga para Deus: Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou à disposição do céu. Alguém aqui está à disposição do céu já? Pode dizer. Alguém? Dou-lhe uma, a gente ora aqui rápido. Alguém? Quer ir? Dou-lhe duas. Não, ninguém, graças a Deus. Mas que carreira que lhe está proposta? Proposta por quem? Quem te propôs uma carreira? Pastor não propõe carreira para ninguém. Porque a carreira que talvez eu te proponha vai te frustrar, porque talvez não é aquilo que Deus está falando com você. A carreira que me está proposta é o ministério que o pastor prometeu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: eu não proponho nada nem para minha esposa, quem dirá para você. Eu não faço propósito nem de promessas para minha esposa, tudo é vamos orar, se sentir paz, nós vamos conversar junto. Então a carreira, ela não está proposta pelo pastor. Por quê? Ele diz que nós devemos olhar firmemente para quem? Nós precisamos saber quem nos propôs a carreira, porque quem nos propõe a carreira nos sustenta até a conclusão da carreira. Quem te propôs algo vai sustentar você até a conclusão deste algo. Se é Deus que te prometeu, fica tranquilo, porque Deus é fiel para te dar sustento, sustentação, firmeza, até a carreira ser completada na sua vida. Agora, se foi um homem que te propôs uma carreira, este homem não vai conseguir sustentar esta carreira, porque este homem também depende de todo um sistema para cumprir aquilo que ele te prometeu. Quando eu proponho algo para alguém, eu não posso propor na força do meu braço, porque se eu proponho algo na força do meu braço, eu vou ter que sustentar com a força do meu braço. Por isso que eu não gosto de propostas, eu gosto de viver pelo propósito. Por isso que eu não me movo por propostas, porque propostas fala de força humana. Quando eu faço uma proposta para a Aline e para o Gilson, por exemplo, eu tenho que sustentar com a força do meu braço. O problema de eu sustentar uma proposta é que a minha casa vai sofrer as consequências. E eu não posso propor uma proposta maior do que as minhas condições, porque eu sou limitado. Então, quando nós falamos de avançar, nós precisamos entender avançar para onde? Há uma carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Quem nos propôs? E se Deus que propôs, Ele sustenta. Eu sou sustentado por Deus, que Deus me propôs uma carreira. Tem hora que a gente faz uma oração louca com Deus, né? Com quem que eu estava conversando esses dias que falou que fez umas oração louca com Deus? Lembra? Você também, eu também. Não, mas foi uma pessoa que falou: não, esse dia eu fui para a garagem. Ah, não, meu primo, né, o Fernando, nós estávamos em São José, ele falou: esses dias me deu uma loucura, eu fui para a garagem, fiz umas oração doida com Deus. Quem já fez essas oração doida com Deus? Pô, Deus, aquelas oração de: pô, foi o Senhor que mandou, está acontecendo o quê? Não que nós vamos determinar, colocar Deus contra a parede e nem lembrar Deus daquilo que Ele prometeu. É só mostrar para Deus que nós não nos esquecemos do que Ele prometeu. E fiel é Deus para cumprir tudo que Ele prometeu. Agora, quando a carreira que nos está proposta está sustentada em homens, nós precisamos toda hora ficar cobrando o homem. Oh, e aí, Edinho, lembra lá o que você me propôs lá? Lembra lá? E aí? Lembra lá o que você me propôs? Não lembro, cara, mas eu estou fora das minhas condições agora, estou meio perdido. Pô, mas você me propôs. Não, é que fugiu do meu controle. Agora, quando é Deus, Deus nunca perde o controle. E quem propõe, sustenta. Diga assim comigo: quem propõe, sustenta. Se Deus enviou, Deus sustenta aquele que enviou. Se Deus mandou, alarga o emprego que eu vou te sustentar, Deus vai sustentar. Mas o sustento não significa que você vai viver toda hora comendo picanha.
Tem hora que você vai comer ovo, tem hora que não vai ter nenhum ovo. Mas quando eu entendo a carreira que me está proposta e eu estou avançando de acordo com essa carreira proposta pelo Senhor, eu avanço. Abra sua Bíblia comigo no livro, segura aí que nós vamos voltar aqui, mas em Romanos capítulo 8. A diferença de quem você é, para onde você quer chegar, depende do que você está fazendo. Achou? Romanos capítulo 8? Então preste atenção nisso. A diferença da onde você quer chegar e quem você é depende do que você está fazendo. Eu quero ser um empresário bem-sucedido. Mas você já é empresário? Não. Então é bom você se tornar um empresário primeiro, para depois ser um empresário bem-sucedido. Eu quero que Deus restaure o meu casamento. Legal, mas a partir de você está disposto a isso? Não, tem que ela mudar primeiro. Se ela não mudar, não. Que disposição é essa? Então Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz assim, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? Repete bem alto para mim. Segundo o seu propósito de quem? Diga assim: propósito de Deus. Não o meu propósito, o propósito de Deus. Tem uma outra versão que fala decreto, que são chamados segundo os seus decretos. Qual versão aí fala decreto? Fala decreto? Decreto, ele vem de uma palavra grega que chama proteses, que fala uma colocação para fora. Ou seja, o que é um decreto? É quando eu determino algo e coloco este algo para fora e me disponho a cumprir algo que eu pus para fora. Eu decreto algo. Porque tem pessoa que fala: tá decretado. O que é esse decreto? É o que eu coloquei para fora e empenhei as minhas forças para cumprir o que eu falei. Está decretado. Eu coloquei algo para fora. Então Deus colocou para fora, e nós vamos ver daqui a pouco o propósito dele para as nossas vidas. Mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Aí é fácil eu perguntar aqui se todo mundo ama a Deus. Você ama a Deus? Aleluia. Você ama teu irmão que está do seu lado? Quem dirá Deus? A gente ama a Deus, lógico que a gente ama. Mas amor, ele não está baseado em palavras. Amor, ele está baseado o quê? Atitudes. Porque falar até papagaio fala, né? Papagaio da minha avó tem um papagaio que você fala: se você fosse sincero aí, ele arrepia todo, as pupilas dele dilata e ele Então papagaio, até papagaio fala. Ficar falando, hashtag vão para cima, meu irmão, é tempo de avançar, vamos correr a carreira que nos está proposta, todo mundo fala. Mas todas as coisas vão cooperar somente para aqueles que amam a Deus. E que não amam de vir ao culto e ficar: Deus eu te amo, Deus eu te amo, Deus eu te amo. Bonito, dizima, não, que amor é esse? Está no pecado, me ama, que amor é esse? Maltrata o teu irmão, que amor é esse? Mas que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos e segundo os seus decretos. E olha que interessante, quando Deus nos chama, e eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que 2019, meu irmão, vai ser um tempo de avanço. Mas como nós dissemos sempre aqui, o pastor Daniel sempre diz isso, nós só desfrutamos daquilo que eu entendo. Mas eu entendo segundo o meu raciocínio lógico, eu entendo segundo os planos de Deus. Porque tem
muita pessoa que ela quer entender as coisas segundo o seu prisma, segundo o seu jeito de olhar. É aquela pessoa que fica toda hora: ai Deus, não estou entendendo. Aí Deus fala: quer que eu desenho? Aí Deus desenha. Aí Deus fala: aí quer que eu pinto também? Ah, pinta também, Deus. Por quê? Meu irmão, quantas pregações você ouve e ainda está dizendo para Deus que não estou entendendo? Eu imagino que a hora que Deus fala: quer que eu desenho? Você está precisando de um desenhista, um anjo desenhista do seu lado? Então eu só vou entender aquilo que eu me abri para que Deus ministre ao meu coração. Romanos capítulo 12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Por meio da palavra de Deus. Tem coisas que humanamente eu não vou entender, tem coisas que eu falo que humanamente parecem ser loucuras, tem coisas que humanamente o que eu falo às vezes não cai no espírito, não consegui engolir, talvez porque você está tentando engolir com a tua alma, não no espírito. Eu falei isso aqui esses dias, da diferença do almático e do espiritual. Então eu vou transformar, eu vou passar a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando eu for transformado no meu entendimento, para que então eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim comigo: eu vou avançar esse ano. Que você quer avançar, libera essa palavra, diga: eu vou avançar. Agora, para onde você vai avançar? Eu sei que isso é muito particular, você não pode declarar aqui agora, mas desenha, escreva, ore, jejue por isso, faça propósito por isso. Deixa eu falar para você como que Deus fala interessante. Eu não vou me lembrar agora o versículo aqui, mas esses dias subiu algo no meu coração. Eu vou confessar só para vocês, tá bom? Subiu algo ao meu coração nas férias. Eu estava orando, buscando Deus num momento lá, e eu falei assim: Deus, eu quero fazer um voto com o Senhor, eu quero fazer um propósito com o Senhor, eu quero me posicionar diante do Senhor em algo mais agressivo. Eu vou raspar minha cabeça, vou passar a máquina zero ainda na navalha, vou zerar o negócio. Imagina como que ia ficar. Aí minha esposa não sabia disso, e eu falei: vou tomar banho. E eu fui tomar banho com a Bíblia na mão. Entrei no banheiro, fechei a tampa do vaso lá, sentei no vaso. Falei: Deus, fala comigo. Deus, eu vou ser agressivo esse ano, vou começar o ano na agressividade. Vou raspar a cabeça logo de cara. Aí peguei a Bíblia e abri a Bíblia. Fiz isso aqui na vigília, eu estava falando, né, que eu não tenho muito costume disso. Aí lá no banheiro, abri a Bíblia. Se eu não me lembro agora, eu lembro que era o versículo 41, não lembro se é Isaías, Ezequiel, mas que fala assim: e aos sacerdotes, tipo, Deus já deu no meio. Ô tonto, é com você que eu estou falando. Já vou falar logo que é aos sacerdotes, para você entender que é com você que eu estou falando. Aos sacerdotes, não rasparás a cabeça, antes cortarás o cabelo como é de costume. E aí o Gui perdeu o cliente, porque eu cortei mesmo. Você vê aí, tá cortado, eu cortei, Gui. Mas Deus, eu mostrei para minha esposa depois, não foi? Falei: aqui. Aí saiu lá do banheiro de toalha, tudo cheio de cabelo, cortei meu cabelo. Não porque eu sou peludo, porque eu já tinha cortado, né? Aí passei maquininha só do lado, cortei aqui em cima, dei um tapa. Ou seja, pode parecer uma brincadeira, pode parecer bobeira, mas tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo. Basta nós colocarmos o nosso entendimento na palavra. O problema é que o nosso entendimento está apoiado em nós mesmos. Eu quero entender as coisas segundo a minha razão, eu quero entender as coisas segundo o meu modo de ver o mundo, mas eu deixo a Bíblia de lado. E diz aqui, olha, o texto que nós lemos de Romanos 12:2, a transformação vem pela palavra, a renovação de um entendimento pela palavra.
E tudo que nós precisamos, até coisas bobas que nós parece que colocamos Deus à prova, Deus nos dá no meio, na palavra. E eu fiquei assim, ó, meio sentado meia hora com a Bíblia assim, ó. Quase que eu pensei aquele negócio, né? Acho que eu vou abrir de novo. Porque lá no fundo eu estava querendo raspar a cabeça. Eu acho que lá no fundo eu estava querendo dar uma radicalizada no visual, não tinha nada de propósito de Deus. E falo isso com a maior humildade, sabe por quê? Porque tem hora que nós misturamos a nossa emoção com aquilo que é de Deus. Misturamos aquilo que nós queremos com aquilo que é propósito e proposta de Deus. Ah, eu tenho vontade. Peraí, você tem vontade? Beleza, mas vamos alinhar a tua vontade com a vontade de Deus? Ah, como que é isso? Mudando aqui. Porque a hora que você mudar aqui, você vai conseguir entender as coisas com o óculos de Deus. O problema é que nós queremos ler a Bíblia com a nossa alma aflorada para os nossos propósitos. E eu acredito muito em propósito e sempre falo isso. Mas eu acredito que todo o propósito que Deus tem para a minha vida está alinhado com os propósitos dEle. Então, se eu vou avançar esse ano, eu quero avançar para a direção que Deus está soprando. Para o lugar que Deus está assim, ó. Para lá. É para lá. Ah, mas não é segue o fluxo? Não, crente não segue o fluxo, crente segue a palavra. Mas está todo mundo indo para lá, o problema é do todo mundo. Você não é todo mundo. Eu sei que você já ouviu isso da sua mãe, fala isso para os seus filhos. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Do maligno. Então eu não sigo segundo o fluxo do mundo, eu vivo ou eu fluo segundo João capítulo 3, que Jesus falou para Nicodemos: aquele que é nascido do Espírito é levado pelo Espírito. E quem é levado pelo Espírito é convicto naquilo que está fazendo, não é volúvel, porque a minha fé não está baseada nas minhas emoções, a minha fé está baseada na palavra. Eu não posso dar um passo de fé inconsequentemente, eu tenho que dar um passo de fé segundo o chão que eu piso. Então qual carreira que nos está proposta? A carreira de Deus. Aí diz aí no versículo 29 de Romanos capítulo 8: pois aqueles que Deus olha, presta muita atenção nisso agora. Pois aqueles que Deus conheceu, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também... Olha, presta atenção aqui, olha aqui. Deus, Ele cumpre todo um processo. Deus, Ele não interrompe o processo, ainda que Ele seja poderoso para fazer isso. Mas diz aqui, ó, que Ele conheceu de antemão. Então primeiro Ele conheceu, e Ele não conheceu a Aline na forma da Aline, Ele conheceu a Aline antes dos céus, das terras e de tudo ser criado. Porque antes de tudo existir, Ele já existia, e quando tudo deixar de existir, Ele continuará existindo. Deus é atemporal, Deus é Deus. Deus não se move no tempo que nós nos movemos. Então aqueles que Ele conheceu, Ele predestinou, Ele deu um destino. Então ele está lá no céu, vamos desenhar aqui, ele está lá no céu, conheceu o Alexandre, ele viu o Alexandre, então ele já predestinou o Alexandre, ele já deu um destino para o Alexandre. Antes dele enviar o Alexandre, já estava começando a ser desenhado o projeto de vida para o Alexandre. Então aqueles que de antemão ele conheceu, ele predestinou. Depois de predestinou, bom, eu já sei o que eu vou fazer com o Alexandre. Aí ele fez o quê? Chamou. Vem, Alexandre, cá. Aí eu lá no céu, que foi Deus? Tá vendo aquela mulher lá chamada Maria Teresa? Sei, então, vai nascer nela. Vamos, se prepara aí. Entra no tubo da vida.
Aquele que ele deu um destino, ele chamou e ele então enviou. Aí depois ele fala o quê? Aqueles que ele chamou, ele o quê? Justificou. Ou seja, eu e você não precisamos mais nos justificar, porque em Cristo fomos justificados. Justificar não há mais para condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo eu e você somos santos. Aleluia! Ou seja, nós já viemos justificados, você não precisa ficar se justificando. Aí usa a célebre frase: irmão, é Deus que me justifica, e realmente é. Porque aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele o quê? Glorificou. Aí a Bíblia diz que eu e você em Cristo somos o quê? Mais. Então olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Por quê? Isso é só uma forma de expressão? Não, é a Bíblia, o apóstolo Paulo falando. Olha, aqueles que ele conheceu, ele predestinou. Aquele que ele predestinou, ele chamou. Quem ele chamou, ele justificou. E quem ele justificou, ele já glorificou. Pastor, mas isso ele está falando da salvação, de uma predestinação a ser salvo? Não acredito nisso, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 no versículo 11: bem sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então isso foge do que eu sou salvo, sou sempre salvo. Não, está errado. Bem sei que plano tenho a vosso respeito, plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. João capítulo 15, na parábola da videira, ele fala o quê? O ramo que em mim não der fruto, ele faz o quê? Corta e faz o quê? Tchau. Tá dando fruto nenhum. Tá dando fruto nenhum. Tá dando fruto nenhum. Ai, que dó, tão bonito. Bonito por quê? Não dá fruto. Foi com a camisa da Calvin Klein para o culto. Vai com a bolsa da Vitor Hugo para o culto. Que bonito, mas não dá fruto. Que fruto que está dando? Mas espera aí, mas quem me chamou foi Deus. Sim, e a responsabilidade deveria ser maior, entendendo que Deus nos chamou. E para onde eu avanço? Eu avanço no rio de Deus, eu mergulho no rio de Deus, deixa o rio de Deus. Tem um cântico que diz: vamos, deixa o rio de Deus, deixa fluir o rio, né? E aí a gente fala: mergulha no rio de Deus, irmão. O problema é que a gente não larga o remo. O problema é que a gente mergulha no rio de Deus e tem os nossos próprios remos. Já andou de caiaque? Já? Meu cunhado, ele competia de caiaque quando eu comecei a namorar com a minha esposa. Aí ele um dia pegou o caiaque e falou: vamos andar no Tietê. Beleza, tô campeão aí. Não entendi de andar de caiaque. Aí saí ele com o caiaque. Eu peguei uma curvinha no Tietê que eu fiquei assim com o caiaque. E ele já tinha ido embora, e como que eu ia sair daquele redemoinho? Fiquei de uma meia hora rodando com o caiaque, e eu não conseguia, eu remava, e eu tentava remar ao contrário, e eu tentava colocar o remo daqui, o remo de lá. Ele teve que voltar, subir contra a correnteza, pegar o meu caiaque, tirar daquele redemoinho. Então solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Aí por aí vai. Você vê que eu sou ruim de música. Mas vai avançar. Quando você fala assim: Senhor, eu estou disposto a avançar este ano. Eu não tenho remo, Deus. A minha vida está à disposição do Senhor. O problema é que nós chegamos para Deus, parece aqueles turistas que vai para a viagem. Deus, vamos avançar esse ano. Estou aqui com o remo, Deus. Tem motor de popa aqui, tem tudo. Se o Senhor não conduzir para o lado que eu quero ir, pode deixar que eu sei dar uma forcinha para o lado que eu quero ir. Qual é o avanço que você quer em 2019? Porque aqueles que Ele conheceu, Ele predestinou. Os que predestinou, Ele chamou. Os que chamou, Ele justificou. E os que justificou, Ele glorificou. Deu a coroa de glória. E eu já estou encerrando, mas antes eu quero mostrar 5 perguntas que Paulo fez. E eu sei que todos nós temos medo. Eu sei que você tem um medo dentro de você que você não conta para ninguém. E não digo medo de barata, de rato, de lagartixa, porque isso todo mundo tem.
Não sei qual é o inseto ou o animal que você tem medo, mas esse você tem. Eu tenho medo de rato. Pavor. Agora, barata eu pego na mão, tem gente que tem medo de barata. Talvez que nós convivemos no começo do casamento muito com barata, né? Dormia barata andando no braço. Mas todos nós temos medo, sim ou não? Você não tem sido alguns medos? Você não tem, Edinho? Que você nem conta pra gente, né? Por quê? Porque a gente quer se mostrar forte. Tem medo que eu não conto que eu tenho, irmã Helenice. Porque o que vão dizer se eu expor os meus medos? O que vão dizer se eu colocar os meus medos para fora para o pastor Adilson? Talvez ele não me veja mais como pastor. Nossa, pastor, você tem esses medos, nós está lascado então. Agora, ser corajoso não é ter ausência do medo, é a superação dos medos. A coragem não é, eu não tenho medo. Todo corajoso ele tem medo, mas ele tem uma força nele que supera o medo. Então Paulo ele fala assim, eu vou dar a receita, aqui eu estou encerrando, te dando a receita para que você avance nesse ano sem medo. Quem quer avançar e sem medo, diga eu quero, Deus. Olha aí no versículo 31, Paulo faz 5 perguntas. Romanos capítulo 8, agora antes de nós vermos, deixa eu dizer uma coisa para você. Os meus medos, eles podem parecer bobos para você, mas não são para mim. Assim como seus medos, Simone, podem parecer bobos para mim, mas não é para você. E eu digo isso como quem já teve síndrome do pânico. Tinha coisa que eu tinha medo que minha esposa falava, você está doido. Eu tinha medo de tomar banho sozinho. Não que eu queria que ela esfregasse minhas costas, nada disso. Mas eu tinha medo de tomar banho. Tomava, fica tranquilo, corajoso. Mas eu tinha medos que a hora que eu falava para ela dos medos que eu tinha, ela, não, você está de brincadeira. Não, isso é ridículo. Não vou para São Paulo um dia porque vai dar enchente, meu carro não tem seguro, nós vamos perder o carro na enchente. Ela, como está um sol de 40 graus? Mas todo final de tarde alaga. Mas 9 horas da manhã, só vai até o Brás e volta. 1 hora a gente já está de volta em Mogi, vai que a chuva antecipa hoje. E voltei do meio do caminho, manobrei o carro em São Miguel, no bairro dos Pimentos, e voltei embora. Então os meus medos para você podem parecer bobos, assim como os seus para mim podem parecer bobo. Não é? E aí Paulo fala assim, então vamos acabar com esse negócio do problema do medo. Eu vou fazer 5 perguntas. Ele fala assim no versículo 31, que diremos então à vista dessas coisas? E aí Paulo falando a respeito daquilo que ele falou a respeito de ser chamado segundo o propósito de Deus. Você tem medo de fluir? O que nós diremos segundo essas coisas? Ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim comigo, se Deus é por nós, diga mais forte, se Deus é por nós, mais uma vez, e por que não vivemos isso? Porque Deus não é suficiente para nós em algumas situações. Porque em algumas situações a suficiência de Deus não nos preenche. Nós sempre precisamos de algo mais. Nós declaramos, se Deus é por nós, e falamos, parece isso como um mantra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É que nem aquele negócio, eu não estou com medo, eu não estou com medo, parece um mantra, né? Eu não estou com medo. Mantra é ficar repetindo a mesma palavra, né? Vou trazer alguma coisa através de uma repetição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ué, mas você não falou que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, pastor, calma, é que também, né, eu sou carne, também tenho meus medos. Sim, Paulo está falando assim, que diremos, pois, a respeito dessas coisas. Meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nós possamos encarnar isso em nós. E fala a partir de mim.
Se Deus é por nós. Aí ele fala assim no versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele também todas as coisas? Olha o que Deus está falando. Olha, ô Rodrigo, por que você está com medo? Deus te deu uma carreira, propôs uma carreira. Para validar essa carreira que Ele te propôs, Ele deu o filho dele. Ele não deu fio de bigode, Ele não assinou uma promissória, Ele deu o filho. Isso é o penhor da glória. Ele deu o próprio filho. Então por que você está com medo? Por que você não está acreditando que Deus pode fazer, sendo que Ele empenhou a sua palavra no seu próprio filho? E às vezes nós ainda ficamos duvidando do que Deus falou. Será que o que Deus falou vai se cumprir? Será que o que Deus prometeu Ele vai cumprir? Será que o que Deus... E Paulo está falando, para com esse medo, porque o empenho da promessa dele é o filho. E aí Paulo continua. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Deus não te deu uma carta de fiador, não, uma carta fiança, seguro fiança, não comprou com o Mário lá um seguro fiança, falou, tá afiançado aqui a minha palavra, não. Ele falou, para cumprir, para mostrar para você que eu vou cumprir o que eu falei, eu envio o meu próprio filho, para que vocês agora sejam irmãos de Jesus, ele sendo primogênito. Não foi isso que ele falou aqui? Versículo 33, quem tentará acusação contra aqueles que são eleitos de Deus? Tipo, meu irmão, ai quem mexer com você, ai de quem mexer com o eleito, ai quem levantar um dedo para aquele que é eleito para um propósito, ai de quem. E Davi sabia disso. Quando Saul estava ali desprovido de segurança, o homem que estava com Davi falou, meu, agora é a hora, vão matar Saul. Davi fala o quê? Ai daquele que toca no ungido de Deus, ai daquele que toca num eleito de Deus, vai se ver com Deus. Então ai daquele que acusa você falsamente, ai daquele que acusa você enganosamente, ai daquele que fala mal da sua vida. Você é eleito de Deus e não tem problema, deixa falar, deixa mentir, deixa fazer o que for, ai dele com Deus. Ah pastor, mas o fulano que falou também é eleito? Não, não é, fica tranquilo, porque os eleitos se movem para um propósito. A Bíblia fala, João capítulo 8, versículo 44, que Jesus falando a respeito do diabo, ele fala, o diabo fala daquilo que é dele, ele é mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Então Paulo ele fala assim, quem intentará acusação, ou seja, quem é louco de mexer com o Filho de Deus? Quem é louco de mexer com você, Walter? É louco. A hora que alguém roubar alguma coisa sua, você fala assim, se lascou. Quando você souber que alguém falou mal de você, vai orar por você, não vai orar pela pessoa. Fala, Deus tem misericórdia. Ele não sabe o que está falando, Deus tem misericórdia, porque mexeu com o eleito, mexeu com Deus. É isso que Paulo está falando. Então não fica preocupado tentando se justificar, não fica preocupado tentando argumentar. Flui, deixa a vida fluir, porque você está avançando. E pode chamar o queniano de magrelo, pode chamar o queniano de desnutrido. Meu irmão, ele está lá, ó, na maratona, nem entendo sua língua. Pode xingar ele do que for, ele está lá, tô nem aí o que você está falando. Por quê? Focado na linha de chegada. Então Paulo ele diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E a Bíblia fala o quê? Que Deus já nos justificou. Você não precisa se justificar, você já nasceu em Cristo justificado. Quem os condenará? Já estou encerrando. É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então quem vai te condenar? Não, fica tranquilo, porque foi Cristo que morreu e ressuscitou, está hoje assentado à destra de Deus. Não foi o A, o B, o C, o D que morreu por você, foi Cristo. Então avance,
mas para de amar, comece a avançar, declare e libere palavras proféticas sobre a sua casa. Aí no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas somos mais do que vencedores, aleluia, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus que já morreu por mim. Não adianta você ficar orando, Deus, o Senhor me ama. Deus já provou que te ama, dando Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem do que está por vir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo. Romanos capítulo 12 que nós lemos. Deixando para trás todo o peso e o pecado que quer nos apegar, olhamos firmemente para quem? Para Jesus. E ele não está dizendo isso de forma espiritualizada. Irmão, agora você tem que sair falando, estou olhando para Jesus, irmão, estou olhando para Jesus. Não é isso. Essa convicção tem que estar dentro de você. E aí podem falar o que for a seu respeito, você sabe quem você é em Cristo Jesus. O ladrão pode colocar a arma na sua cabeça e vai ficar assim, ó, oh Deus, tem misericórdia desse infeliz. Já viu aqueles ladrão que morre infartado? Mostrou no jornal há pouco tempo, o cara foi roubar o CD lá do carro, lá ele infartou, morreu metade dentro do carro. Acho que era carro de crente. Mas nós precisamos entender que nós somos chamados para avançar, para nos movimentar. Nós somos chamados por Deus para sair do lugar de estagnação, de comodismo e nos movimentar. Só que nos movimentar tem custo, tem gasto. Não é todo dia que nós vamos estar animados, não é todo dia que nós vamos estar disposto, mas aí nós precisamos nos lembrar que Cristo morreu por nós. E entendendo que Cristo morreu por nós, nós vamos avançar. Diga para o irmão que está do teu lado, avança, meu irmão. Louvor, por favor, avança aí, louvor. Avança. Entra ano, sai ano, e está lá o irmão. E aí, como é que está? A mesma coisa, vamos aí, 2019, vamos avançar, vamos para cima. Aí você olha para a pessoa, já até desanima o vamos para cima dele, né? Esse ano nós vamos para cima. Aí o Facebook, hashtag vamos para cima. E vamos para cima. E aí, irmão, que dia que você vai para cima? Não sei. Vamos, a gente vai. Mas se movimente como? Eu não tenho ânimo, eu não tenho... gente, estou falando sério, cadê o meu louvor? Então se coloque em pé para nós orarmos. Vamos para cima do altar, Ministério do Louvor. Diga assim comigo, é tempo de avançar. Diga isso para você mesmo, diga, olha, é tempo de avançar. Determine isso no seu coração, Senhor, eu vou me propor a descobrir para onde eu tenho que avançar. E Deus já falou ao seu coração para onde você tem que avançar. Qual carreira que lhe está proposta? O que Deus já propôs no teu coração? Vamos orar, curva a tua cabeça. Coloca o teu coração diante do Senhor nessa hora. Eu sei que essa palavra ou essa frase, ela não for, todo dia nós falamos para nós mesmos, é preciso avançar, nós precisamos ir para cima, a gente precisa ir para algum lugar. Mas que nesse ano você busque em Deus uma identidade. Que esse ano você diga ao Senhor, Senhor, eu quero me dispor, Senhor, a ir para o propósito do Senhor. Que nesse ano você diga ao Senhor, Senhor, eu me disponho a avançar.
E eu quero orar para que todo medo caia por terra, que toda dúvida caia por terra, porque quem te separará do amor de Deus, como o apóstolo Paulo disse, foi Deus que te chamou. E não ache que é o tempo, porque Deus, Ele é dono do tempo. E se ainda não aconteceu, porque não é o tempo, porque as coisas de Deus acontecem no tempo. As coisas de Deus são alinhadas com a eternidade, e não acontece por pressão. A minha alma quer pressionar algumas situações, as minhas indignações querem forçar algumas situações, mas Deus não. Deus fala assim: só fica no barco. Ah, mas está uma tempestade, eu estou no barco. Se tiver que sair do barco para andar no meio da tempestade, eu vou estar sobre as águas, fica tranquilo. Mas se eu não mandei sair do barco, não saia. Porque Ele só mandou Pedro sair do barco quando Ele sabia que Pedro ia andar sobre as águas. É tempo de avançar. Eu acredito nisso, que é um tempo de nós como igreja avançarmos. Eu acredito que nós como igreja, nós precisamos nos movimentar segundo a carreira que Deus propôs para nós. E qual é essa carreira principal que Deus nos propôs? Sermos filhos e manifestarmos o reino. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor,